Bom, mas então eles estão esperando. A princípio, eu acho que Agora eu agora acho que nós deve ter estamos. entrado. É, Finalmente, acho que nós estamos aqui presentes. sim. Estamos. A aula foi realmente inaugurada. Tem inclusive temos 13, 14 pessoas registradas aqui. E A Isadora falou que entrou agora. entrou, né? Tudo bem, gente? Muito obrigado aí pela audiência. Eu e a Mariana aqui estamos começando com esse projeto, quer dizer, começou esse projeto, eu já tenho essa ideia desse projeto há bastante tempo, e a Mariana, não só a Mariana, a Isadora também está ajudando bastante aqui, a gente começar esse projeto aqui de tentar passar um pouco do meu conhecimento, da experiência para vocês. A Mariana, acho que não sei se todos aí sabem, a Mariana é R3 de pediatria lá do IPPMG, lá da UFRJ, e vai fazer cardiologia, já decidiu isso. E eu quer dizer, começou com ela, né? Tentei fazer alguma coisa, algum projeto que pudesse ajudá-la, e não só a ela, mas a outras pessoas também. Para quem não sabe, eu sou médico cardiologista lá do IPPMG, lá da UFRJ, já estou na UFRJ como médico desde 2005. Eu fiz a faculdade lá, me formei em 99, fiz pediatria lá, mais 2 anos. Fui para São Paulo, para o INCOR, fiz cardiologia pediátrica lá. E voltei em 2005, desde então eu estou lá na cardiologia pediátrica. O meu objetivo aqui seria não só passar alguma coisa de cardiologia, mas a minha ideia inicial, pelo menos, era focar em 2 assuntos específicos. Eletrocardiograma, mas baseado no quê? Focado na emergência, na UTI, e acho que até mesmo para o pediatra no consultório. Os clínicos gerais, hoje, a maioria deles já tem um aparelho de eletrocardiograma no consultório. Eles fazem, não é que eles fiquem dando laudo, mas é para uso próprio, né? O paciente dele, ele avalia pelo eletro. Eu acho que por que não o pediatra não pode fazer isso? Eu acho que ele pode fazer isso sim. E eu acho que a gente pode focar um treinamento de eletrocardiograma tanto para o pediatra do ambulatório, quanto o pediatra que está na emergência, ou o pediatra que está na UTI pediátrica. Isso seria um braço, né? O eletrocardiograma, e o outro seria o treinamento em ecofuncional. Porque o que acontece? Eu acho que hoje, trabalhar numa UTI pediátrica, eu acho que até para emergência também vale, você não poder fazer uma avaliação funcional do seu paciente com a ajuda do ultrassom, do eco, acho que não faz mais sentido. Quase todos os lugares têm. Quase todos os locais já tem um aparelho portátil, um aparelho na UTI. Eu acho que não tem porquê você não ter essa ferramenta, não usar essa ferramenta. E hoje os cursos que tem de ecofuncional, a maioria são 3, 4 dias, um final de semana, 2, 3 dias de parte teórica, mais 1 a 2 dias de parte prática. Isso é bom, mas eu acho que não é suficiente. Eu acho que você tem que praticar e precisa de um follow-up. Precisa estar ao longo do treinamento, tem que ter dicas de como adquirir aquela imagem. Então, eu acho que é possível fazer um curso até online, um treinamento online, e que, em paralelo, o pediatra vá treinando o exame na prática. Esse treinamento não está pronto, então apenas um início, a gente está tentando ver como isso seria feito. Eu acho que isso é viável. Seriam os 2 braços, então, o eletrocardiograma e o ecofuncional. E é claro, isso tudo não vai ter nenhum sentido se a gente não falar da clínica da cardiologia pediátrica. Está tudo
associado. Então, eu fiquei não sabia exatamente como começar a primeira aula, mas a minha ideia foi falar sobre análise sequencial segmentar, porque eu, na verdade, vou falar aqui, quando eu faço essa análise sequencial segmentar, que é exatamente a ordem, a sequência que a gente faz de avaliação no ecocardiograma, é exatamente para avaliar todos os tipos de alteração que possa apresentar o paciente, não só congênito, como adquirido. Então, é um apanhado geral de tudo que pode aparecer de alterado no ecocardiograma e, obviamente, isso não deixa de ser um aprendizado de cardiologia pediátrica. E eu acho que seria um primeiro passo para você conseguir avaliar, fazer um ecocardiograma funcional. Porque sem conhecer bem a anatomia, sem saber bem o que você vai procurar, fica difícil você fazer um ecocardiograma bem feito. Eu sei que o objetivo não é ser cardiologista, o objetivo não é fazer qualquer diagnóstico de cardiopatias congênitas, mas alguns deles, alguns diagnósticos é possível, coisas mais simples. Um canal arterial, por exemplo, para quem trabalha na UTI neonatal, eu acho que vale a pena. Acho que hoje é uma demanda, tem muita gente até me cobrando, várias pessoas já me pediram para fazer curso, enfim, e há anos mesmo que eu que eu tenho essa ideia, mas até hoje não saiu do papel. Isso aqui é uma sementinha que a gente está plantando, esse treinamento online. Eu acho que a gente consegue, sim, alguma coisa legal. Então, eu agradeço vocês aí que estão me ouvindo, agradeço aí a audiência. Eu convidei a Mariana aqui, coloquei ela como uma moderadora, eu queria, até porque ela não só está participando como aprendizado, mas ela está ajudando nesse projeto. Então, assim, eu queria que ela falasse um pouquinho sobre isso, sobre o que eu falei, ou alguma expectativa dela. Ela que está também divulgando aí, eu agradeço aos colegas aí, né? Lá na UFRJ, a Isadora também, que acabou divulgando para os colegas lá no Fernandes Figueira. E, enfim, eu queria que a Mariana falasse um pouquinho aí, qual a expectativa dela, enfim. E depois que ela falar um pouquinho, eu faço a sequência dando a aula de análise sequencial segmentar, e no final eu vou ouvir vocês aqui. A gente pode ficar aqui até a hora que vocês quiserem, podem tirar as dúvidas, eu vou tentar ajudar ao máximo. E se eu não conseguir responder tudo, eu prometo que na próxima reunião eu já posso tentar vir com as respostas que eu, porventura, não conseguir responder hoje. Tá bom? Vamos lá, Mariana, sua vez de falar. Queria agradecer, né, a você pela disponibilidade para fazer essa ideia desse curso. Acho que a ideia é trazer a cardiologia para a pediatria geral, né, tentar, assim, tanto para quem tem interesse na área, como eu, Isadora, mas também para o pessoal da pediatria conseguir ter um pouco mais de contato com essa área. E acho que vai ser muito legal. Tá bom. Eu que agradeço, Mariana. Gente, tá todo mundo ouvindo aqui, o som tá legal, a imagem tá boa. Tá tudo bem aí? Alguém pode responder, escrever aqui, dizer que tá. Pelo menos umas 2, 3 pessoas podem responder no chat, colocar aqui para dizer se tá tudo bem. Eu acho que tá tudo bem, porque eu perguntei pelo celular para a Isadora, eu perguntei para a Natália, elas falaram que tá tudo certo. A Isadora já acabou de responder aqui. Isabela também, obrigado, Isabela. Natália. Oi, Natália. Nath. Natália também tá
tá se divertindo lá na cardiologia lá com a gente, né, Natália? Hoje ela ralou lá bastante. Legal. Então, alguém quer falar mais alguma coisa? Natália. Eu tô falando sério, Natália, eu não tô brincando, não. Você tá rindo aí? Mas é sério. Você, inclusive, se eu não te tirasse lá da sala, você acha que ia ficar lá, ia chamar outro paciente, sei lá. Então tá bom. Eu vou começar aqui a aula e depois a gente tira dúvidas. Eu vou, né, vou tentar ser o mais, ao mesmo tempo amplo, também vou tentar ser o mais conciso. E vou tentar mostrar algumas imagens, poucas imagens aqui, tá bom? Então vamos lá, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Maria, você só me fala aí se a tela... Tá. A Isadora falou que eles não estão conseguindo responder com áudio, só pelo chat. Acho que por isso que ninguém respondeu. Mas acho que tem que ser... Eu realmente, gente, então eu não sei ainda como é que faria para vocês responderem com voz, tá? Essa plataforma aqui é uma plataforma que eu já tenho há alguns anos, porque lá em 2014, 2015, se eu não me engano, eu cheguei a fazer algumas aulas na internet, inclusive naquela época eu usei uma marca específica chamada Cardiopad, e inclusive se vocês olharem isso no YouTube, tem algumas aulas minhas. E nessa época eu adquiri essa plataforma, o WebRadiano, que é até uma plataforma conhecida. Eu sei que no Zoom você tem o acesso lá ao vídeo. Aqui eu não sei como é que funciona isso. Eu sei que eu tenho acesso a algumas pessoas no vídeo, até que eu coloquei aqui a Mariana, mas eu tenho que descobrir ainda como é que faz para vocês falar. Tem uma mãozinha aqui, estilo speak, mas lá embaixo é para levantar a mão. Eu não sei se isso é para levantar a mão só para você escrever. Se vocês tentarem, vocês podem tentar ver se vocês conseguem me chamar. Vocês querem tentar? Não. Isadora. Não, não é Isadora. Alguém levantou a mão e não conseguiu falar? Será? Bom, eu prometo também verificar isso. Não acho que hoje talvez eu não consiga ver isso. Você tem que colocar eles como host, que Isadora está dizendo. Isadora. Eu botei ela aí, botei, pronto. Mas como é que você fez isso? Você pode colocar quantas pessoas? Hein? Eu levantei a mão e você me aceitou. Eu apertei lá. Então foi isso. Eu também, eu apertei. Tinha uma bolinha vermelha, só que não está aparecendo você. Deixa eu ver. Seu vídeo está desligado? Tá ligado, deixa eu ver. Eu não tô me vendo também não, mas eu vou... Eu não sei o que eu tenho que fazer. Deixa eu olhar aqui no... Ah, tá, peraí. Foi. Isadora tá aí. Então, Isadora... Você tá melhor, Isadora? Você tava com febre? Amanhã eu tô de volta. Oi? Amanhã eu tô de volta. Que bom. Seja bem-vinda de volta amanhã, então. Que legal, então. Deixa eu ver aqui a tela. Engraçado. Vocês estão vendo que tela? Do lado do microfone, em cima, tem uma telinha. Aí você clica para... Não, eu sei. A tela. Não, perfeito. Tá aparecendo o que agora? Tem um certo delay. Vocês estão vendo a minha... Vocês estão vendo... O que vocês estão vendo na tela? Eu tô vendo só vocês. Só vocês também. Tem certeza? Engraçado, porque eu fiz esse teste... ó. Então, peraí. E agora? Vamos ver. O que vocês estão vendo agora?
Só vocês ainda. Eu estou tendo dificuldade aqui de compartilhar a tela. Você apertou esse do lado do microfone? Espera aí. E agora? Foi. Ah, tá. Ok. Então, vamos lá. Isso aqui, eu acho que vocês conhecem, né? Essa forma aqui essa plataforma que chamamos de... É um mind map, né? Eu acho interessante a gente... esse tipo de aula através do mind map, porque fica mais fácil de apresentar. Fica na tela mais fácil. Acho mais fácil do que colocar no PDF. Enfim. Então, a gente vai falar da análise sequencial segmentar. E o Mariana e Isadora, me desculpe, eu acho que talvez seja melhor vocês desligarem o microfone enquanto eu falo. Se vocês depois quiserem falar, vocês podem abrir o microfone e falar. Porque deu uma interferência aqui, mas acho que agora está ok. Bom, quando a gente vai fazer um ecocardiograma, a gente vai seguir um protocolo para a gente não deixar de fazer a avaliação de nenhuma parte do coração. Ou seja, toda a sequência tem que ser lembrada de fazer e depois tem que ser lembrada de colocar no laudo, né? Porque padronizando isso, qualquer um pode fazer a avaliação, ver o laudo em qualquer lugar do mundo, né? E a primeira coisa que a gente sempre avalia é o situs, né? O situs, existe o situs cardíaco, o situs pulmonar e o situs abdominal, né? Os situs sólidos, que é o situs normal, o coração está à esquerda, o fígado está à direita, o baço está à esquerda, tem o brônquio direito, o broncofonte direito, o broncofonte esquerdo, que tem anatomias diferentes. Então, os situs sólidos, que é o normal, a gente consegue ver bem através dessas estruturas. No ecocardiograma, a primeira coisa que você vai avaliar é o situs cardíaco. Então, o que é os situs sólidos? É quando você vê a aorta à esquerda e posterior em relação à veia cava inferior, que fica à direita e anterior. Esse é o situs normal. E cabe aqui colocar, acho que é interessante, eu já recebi, não é criticando o colega, eu acho que é só questão de realmente, por falta de conhecimento, eu acho que isso é um conhecimento que todo mundo deve ter. Mas eu já recebi lá no fundão mesmo, através do CISREG, um paciente que foi encaminhado para avaliação, porque tinha um diagnóstico de situs sólidos. Enfim, isso é só um detalhe, eu sei que isso não é uma exceção, mas é porque é um nome também que não é tão comum de ficar ouvindo, mas é importante a gente frisar isso. Os situs inversos é exatamente o contrário, né? Você vai ter a veia cava inferior à esquerda e a aorta à direita. O coração para a direita, o fígado à esquerda, o baço à direita e o bronquiofonte direito à esquerda e vice-versa. Isso você considerando que o paciente tem um situs inversus total. Mas nem sempre isso está presente. Às vezes o paciente pode ter um situs sólido cardíaco, mas as outras estruturas, pode até ter outras estruturas que não estão exatamente dispostas dessa forma. Mas nessas situações a gente tem uma terceira classificação, que é um situs ambíguos, que são síndromes chamadas heterotáxicas, síndromes de heterotaxia. O que é isso? Você pode ter, por exemplo, 2 átrios direitos, você pode ter 2 átrios esquerdos, e aí, geralmente, quando você tem 2 átrios direitos, você tem, por exemplo, uma asplenia.
são as síndromes de asplenia, que geralmente cursam com 2 átrios direitos, que seriam 2 metades direitas, e aí seriam 2 brônquios fontes direitos. E as síndromes heterotáxicas esquerdas, né? Você poderia, com 2 átrios esquerdos, por exemplo, você geralmente tem poliesplenia, a síndrome de poliesplenia, seriam 2 brônquios fontes esquerdos. Nessas síndromes heterotáxicas com citos ambíguos, é muito comum você ter malformações outras cardíacas associadas, junto com por exemplo, se você tem a síndrome de heterotaxia direita, com 2 átrios direitos, por exemplo, você pode ter uma drenagem anômala de veia pulmonar, porque você não tem o átrio esquerdo, e morfologicamente esquerdo, então você não tem uma estrutura anatômica normal para receber as veias pulmonares. Então é muito comum você ter uma drenagem anômala dessa veia pulmonar. Da mesma forma que nos casos, por exemplo, de síndromes heterotáxicas esquerdas, 2 átrios esquerdos, por exemplo, você pode ter anomalia de drenagem venosa sistêmica, né? Ausência de veia cava inferior, da porção supraepática da veia cava inferior. E aí, nesses casos, a drenagem acaba sendo pelo sistema ázygos ou sistema hemiázygos, que são veias que drenam na veia cava superior. Então, essa avaliação dos citos cardíaco é bem relativamente fácil no ecocardiograma. Mariana e Isadora e outras aí, hoje a Natália fez também, já tem esse conhecimento, né, que é o primeiro passo, né? Elas já conseguem ver isso facilmente no ecocardiograma. Bom, depois que a gente avalia os citos, a gente vai avaliar a posição do coração no tórax. Em condições normais, os citos sólidos, o coração está posicionado à esquerda do tórax, né? Ou seja, está em levocardia, e a ponta do coração também está para a esquerda, seria um levoápice. Nos citos inversos, também é bem claro que o coração está todo para a direita, ou seja, está em destrocardia, e com a ponta do coração para a direita. E nas síndromes de heterotaxia, nos citos ambíguos, é muito comum esse coração estar em posição meso, ou seja, ele não está nem para a esquerda e nem para a direita. Outras situações em que você pode ter mesocardia ou destrocardia. Por exemplo, uma hipoplasia pulmonar direita. O coração vai ficar desviado para a direita. Porém, se os citos sólidos, e a princípio seria uma levocardia, embora o coração esteja do lado direito do tórax, ou seja, uma destrocardia, a ponta geralmente está para a esquerda. Ele só foi desviado para lá por uma hipoplasia pulmonar, por exemplo. Então, a gente diz que os citos sólidos, com destrocardia, porém com levoápice, ou seja, a ponta está para a esquerda. Então, só para ficar bem claro aqui, que destrocardia não é coração apontando para a direita. Destrocardia é o coração localizado do lado direito do tórax. Levocardia, coração posicionado do lado esquerdo, e mesocardia é na região mais central. Da mesma forma que a destrocardia, na mesocardia, você pode ter o coração no meio, exatamente porque teve algum grau de hipoplasia pulmonar ou, enfim, uma telectasia que traga o coração um pouco mais para a região central. Eu vou abrir aqui uma imagem, só um minutinho. De citos, posição do coração no tórax. Eu acho que vocês estão vendo aqui. Essa é uma imagem que eu peguei no
aparecendo não, Flávio. Não está aparecendo? Não está aparecendo, só o mapa mental que você está fazendo. Para mim. Espera aí, eu vou abrir aqui uma imagem, deixa eu ver, talvez seja compartilhamento da imagem. Vamos ver, talvez eu tenha que mudar aqui o compartilhamento. Só um segundo, por favor. Engraçado. Não está aparecendo mesmo. Não está aparecendo. Não estou conseguindo. Eu ia mostrar para vocês um diagrama do coração para a esquerda, do coração para a direita e o coração meso. Não estou tendo dificuldades com a tecnologia, vocês me perdoem. Eu ainda vou ver aqui se eu consigo, mas eu não vou continuar a aula e depois eu vejo se eu consigo mostrar para vocês as imagens. Bom, é fácil ver a posição do coração no tórax pelo ecocardiograma? É fácil você colocando se o coração está na direita, você não vai continuar. Se você colocar o transdutor à esquerda, você não vai encontrar. Você vai ter que ver ele lá para a direita. Em alguns casos, se o coração está no meio, na mesocardia, você pode ter dúvida se ele está à esquerda ou não. E aí realmente, nesse caso, o raio-x de tórax vai te ajudar bastante nesse sentido. Bom, depois que nós avaliamos os citos cardíacos, depois que nós avaliamos a posição do coração no tórax, a gente vai passar para o terceiro passo da análise, que é a avaliação das conexões venosas. Então, nós temos as conexões venosas sistêmicas, no caso, a veia cava superior e a veia cava inferior, e as conexões venosas pulmonares, que a princípio são 4 veias. Oi. Desculpa, o fluxograma não voltou para a tela. Vê se agora vai. Agora voltou. Então vamos lá. Desculpa, vamos voltar. Então, depois que nós avaliamos os citos e a posição do coração no tórax, nós vamos avaliar as conexões venosas. Então, as conexões venosas, nós temos as veias sistêmicas, no caso, veia cava superior e veia cava inferior, e as veias pulmonares, que o normal seriam 4 veias pulmonares drenando no átrio esquerdo. Bom, a veia cava inferior, começando aqui pelas sistêmicas, a veia cava inferior é relativamente fácil de você analisar quando você já faz a análise inicial dos citos. Você já vê a veia cava inferior, então você já faz a análise dela, se ela está chegando direitinho, se ela está drenando no átrio direito. Isso é um pouco difícil em crianças maiores, em pacientes obesos, que aí a janela ali subcostal para o ecocardiograma é mais difícil. Mas em crianças pequenas, a não ser que ela se mexa muito ou chore muito, é relativamente fácil de você identificar a veia cava inferior drenando no átrio direito. E a veia cava superior também é fácil você ver na criança pequena, mas uma criança maior também fica mais difícil de você fazer essa análise. Mas a princípio você consegue ver muito bem essa drenagem das veias sistêmicas no átrio direito. Bom, quais são as anomalias frequentes que a gente pode ver das conexões venosas? Primeiro,
seria a presença de uma veia cava superior esquerda, quando ela persiste. Porque no período embrionário, se formam inicialmente duas cavas, a direita e a esquerda. Só que ao longo da evolução, a veia cava esquerda, ela normalmente involui, e você fica apenas com a veia cava superior, que no caso seria a direita. Quando a veia cava superior esquerda se mantém aberta, ela drena no seio coronário. O seio coronário é a estrutura em que faz a drenagem venosa da irrigação coronária. Então, quando a veia cava superior esquerda ela permanece patente, o seio coronário costuma dilatar. Então, quando a gente enxerga o seio coronário dilatado no ecocardiograma, geralmente é a persistência da veia cava superior esquerda, que nem sempre a gente consegue identificar ela bem no ecocardiograma. Mas quando o seio coronário está bem dilatado, geralmente você consegue. Tá? Então, lembrar que isso aqui não é bem uma anomalia, isso não é um defeito, isso é apenas uma variação anatômica. Então, isso acontece também. Às vezes o pediatra pede para ficar revendo, repetindo exame ou acompanhando um paciente que tem a veia cava superior esquerda persistente. Não há necessidade de acompanhar esse paciente, ele não tem nenhuma anomalia cardíaca, não tem nenhum defeito cardíaco, isso não precisa ser operado, isso não precisa ser feito nada. É somente uma variação anatômica, tá? Bom, em relação à veia cava inferior. Em relação à veia cava inferior, essas síndromes heterotáxicas nos sítios ambíguos, né? No caso, nos sítios ambíguos esquerdo, em que você teoricamente tem dois átrios esquerdos, você não tem um átrio com anatomia favorável à drenagem da veia cava inferior nela. Então, você costuma não observar a porção suprahepática da veia cava inferior. E aí você vê que você só encontra veias hepáticas. E, geralmente, essas veias drenam através de um sistema ázigos ou hemiázigos, que são sistemas venosos que drenam na veia cava superior. Isso é incomum de encontrar, não é comum, é raro, mas quando você não enxerga a cava inferior, o trajeto da cava inferior entrando no átrio direito, isso você vai considerar que realmente não tem essa porção suprahepática. Nem sempre, quando você encontra essa anomalia, nem sempre os sítios é ambíguos. Você pode ter só essa ausência da porção suprahepática, porém, ainda assim é um átrio direito, tá? Então, você pode ter o átrio direito com o sistema, ausência da porção da veia cava inferior, drenando através do sistema ázigos e hemiázigos na veia cava superior. Não é fácil você fazer esse diagnóstico. E, na verdade, qual é a importância disso aqui? Por exemplo, se você vai cateterizar um paciente, vai pegar uma veia femoral, né? Então, se o paciente não tem a porção suprahepática da veia cava inferior, vai ser difícil você chegar no átrio direito. Teria que dar toda aquela volta pelo sistema ázigos até a veia cava superior. Então, aqui, esse é verdadeiramente uma anomalia. Isso não é uma variação anatômica, porque ela impacta na parte clínica do paciente. Da mesma forma, depois disso, nós vamos avaliar as conexões das veias pulmonares. O normal é você ter as 4 veias drenando no lado esquerdo. Nem sempre a gente consegue ver as 4 veias drenando no lado esquerdo. Às vezes você vê 2, mas geralmente quando você vê 2, já direitas e esquerdas, uma direita, outra esquerda, você já dá para ver que todas elas estão drenando ali. Nem sempre a gente consegue ver as 4, tá? Não é tão fácil, porque quanto mais foge do coração a estrutura, mais difícil fica sendo de ver. Mas quando a gente vai avaliar uma drenagem anômala de veia pulmonar, a gente não tem que considerar só
tentar ver todas as veias, mas também, sinais indiretos de que há uma drenagem venosa anômala, porque o átrio direito ele aumenta de volume, o ventrículo direito aumenta de volume, porque funcionalmente ele funciona como um ACA, uma comunicação interatrial, com sobrecarga de volume das cavidades direitas. E aí, geralmente, além de aumentar o volume do átrio direito, de ventrículo direito, você pode ter hipertensão pulmonar, você pode, e o átrio esquerdo costuma ser menorzinho e tem uma comunicação interatrial. Então, e aí você vai juntar isso tudo com a parte clínica do paciente. Sei que para vocês que vão fazer o eco funcional, que o objetivo nem é fazer diagnóstico de cardiopatia congênita, isso não é tão importante, mas é importante pelo menos para vocês terem o conhecimento aqui das doenças que você pode encontrar fazendo o ecocardiograma. Bom, se você definir que as 4 veias pulmonares não estão drenando no átrio esquerdo, que você tem uma drenagem anômala das veias pulmonares, primeiro ponto é que ela pode ser parcial ou total. Parcial quando 1, 2 ou 3 veias dessas 4 não drenam no átrio esquerdo. Ou seja, pelo menos uma drena no átrio esquerdo, mas as outras, uma ou mais, não drenam no átrio esquerdo. Então, você pode ter 3 veias pulmonares drenando no átrio esquerdo e uma delas, por algum motivo, drena na veia cava superior. Essa é uma drenagem anômala parcial. Se todas as veias drenam no outro local, ou seja, nenhuma veia drena no átrio esquerdo, a gente chama de drenagem anômala total de veias pulmonares. Bom, além de dividir em parcial e total, a gente vai dividir também em obstrutiva e não obstrutiva, ou seja, quando essa veia anômala passa, por exemplo, pelo diafragma e sofre uma obstrução naquele nível, ela faz uma congestão pulmonar maior e faz hipertensão pulmonar. Então é importante a gente dividir a obstrutiva de não obstrutiva, porque a obstrutiva costuma ser uma situação mais grave, o recém-nascido já evolui com hipertensão pulmonar grave, e não deixa de ser uma urgência, uma emergência, esse paciente precisa ser operado com certa urgência. Bom, nessas divisões, a gente pode ter essa veia anômala, uma ou mais veias, drenando em 3 pontos diferentes. Ela pode drenar dentro do coração mesmo, em outro local que não seja o átrio esquerdo, ou seja, ela pode drenar diretamente no átrio direito, pode drenar diretamente no seio coronário, e aí a gente diz que é uma drenagem anômala de tipo intracardíaca. Ela não drena no átrio esquerdo, porém, drena numa estrutura dentro do coração. Ela pode ser supracardíaca, que é a situação mais comum, e geralmente ela drena na veia cava superior, ou ela pode ser infracardíaca, que é mais incomum, e geralmente drena na veia porta. O problema da infracardíaca é que geralmente é uma veia anômala, vertical, que desce, atravessa o diafragma e drena na veia porta. O problema é que quando ele passa pelo diafragma, ele costuma sofrer obstrução. Então, esse paciente que tem drenagem venosa pulmonar anômala infracardíaca, ele costuma ter serem casos mais graves, com hipertensão pulmonar grave, porque elas geralmente são obstrutivas. Tá? Bom, e aqui nós já avaliamos, então, os citos, nós já avaliamos a posição do coração e agora as conexões venosas. Depois que a gente avalia as conexões venosas, a gente... Peraí. Estou tentando fechar isso aqui. A gente passa para a conexão atroventricular. O que seria a conexão atroventricular? Bom, é a conexão entre o átrio e o ventrículo. Por que a gente tem que analisar isso? Porque nem sempre
nós temos uma situação normal em que o ato direito se conecta ao ventrículo direito e o ato esquerdo se conecta ao ventrículo esquerdo. Isso é o chamado conexão atroventricular concordante. Então, nós costumamos escrever isso no laudo. Conexão atroventricular concordante. O que é isso? Ato direito se conecta no ventrículo direito, ato esquerdo se conecta no ventrículo esquerdo. É importante frisar que a válvula correspondente, ela segue o ventrículo, ou seja, é uma válvula tricúspide porque o ventrículo que está ali é o ventrículo direito. É uma válvula mitral porque o ventrículo que está ali é um ventrículo esquerdo. Quais são as anomalias que a gente pode observar de conexão atroventricular? Bom, primeira, a conexão discordante. O que é a conexão discordante? Pasmem, parece piada, mas pode acontecer em que o ato direito não se conecta com o ventrículo direito, mas se conecta com o ato esquerdo, com o ventrículo esquerdo, ou seja, ato direito com o ventrículo esquerdo, através da válvula mitral. E o ato esquerdo se conecta com o ventrículo direito através da válvula tricúspide. Nós chamamos isso de conexão atroventricular discordante. Essa anomalia isolada é muito raro de acontecer. Ela geralmente vem associada com a conexão ventrículo-arterial discordante também, que eu vou falar no próximo item. Outra situação, conexão ambígua. Quando é a conexão ambígua? Conexão ambígua é quando você tem, por exemplo, dois atos direitos, nas síndromes heterotáxicas, ou os dois atos esquerdos. Então, se você tem dois atos direitos, dois atos esquerdos, você não tem como ser concordante, nem mesmo discordante, porque você não tem um de cada, você só tem dois iguais. A gente chama de conexão ambígua. Ser esses seriam os três formas. Porém, você pode, além disso, essa conexão ela pode ser através de duas válvulas, no caso a mitral e a tricúspide. Ela pode ser através de uma válvula V única, por exemplo, no defeito do septo atroventricular, em que você tem defeito daquele miolo do coração, que é chamado de coxinha endocárdica, ou septo atroventricular, e que você não se forma as duas válvulas separadas, elas formam uma válvula única, como se a mitral e a tricúspide estivessem juntos, formando uma válvula única. Além disso, você pode ter uma conexão através de atresia tricúspide, ou seja, você só tem uma válvula também, uma válvula única. Se você tem a atresia da válvula tricúspide, você não tem a válvula tricúspide, você tem um tecido muscular local, então você só tem uma válvula, que é a válvula mitral. E no caso da atresia mitral, você só tem uma válvula, que é a válvula tricúspide. Então, todas essas anomalias podem aparecer. Tá? A atresia tricúspide, talvez alguns de vocês já conheçam, a gente tem a cardiopatia congênita que nós chamamos de atresia tricúspide, que não é incomum, é uma das principais cardiopatias congênitas cianóticas. A atresia mitral não é tão comum quanto a atresia tricúspide, mas geralmente vem associado com hipoplasia da aorta, ou coartação, ou até mesmo atresia da aorta. Então, são situações graves associadas à síndrome de hipoplasia de coração esquerdo. A atresia seria, eu acho que, não sei se vocês todos estão familiarizados com essa nomenclatura. A atresia é quando você não tem passagem nenhuma através, no caso aqui, atresia tricúspide, não tem passagem através da válvula tricúspide, até porque geralmente você não tem a válvula, você tem só um tecido muscular, então não tem conexão do ato do ventrículo direito. Da mesma forma, a atresia mitral. Tá? Seria o extremo da estenose, né? O extremo máximo de uma estenose. Depois da conexão atroventricular, nós vamos falar da conexão ventrículo-arterial. Nós vamos analisar a conexão do ventrículo com a artéria. Da mesma forma que na conexão atroventricular, você tem uma conexão concordante, quando o ventrículo direito se conecta com a pulmonar e o ventrículo esquerdo se conecta com a aorta. Discordante, ao contrário, o ventrículo direito
com a aorta, ventrículo esquerdo com a pulmonar. Vocês devem saber que na conexão ventricular arterial discordante, os pacientes têm a transposição das grandes artérias. Vocês lembram que eu falei aqui na conexão atrioventricular, que é muito raro você ter a conexão atrioventricular discordante, geralmente ela vem associada com a conexão ventricular arterial discordante? Pois é, quando elas estão juntas, as duas alterações, nós temos o chamado transposição congenitamente corrigida das grandes artérias. Então, congenitally corrected transposition of great arteries. É outra doença. Por quê? Essa outra doença ela era chamada antigamente de inversão ventricular. Então, do ponto de vista fisiológico, funcional, a criança não tem problema, porque o sangue do ato direito passa para o ventrículo esquerdo e do ventrículo esquerdo vai para a pulmonar ser oxigenado. A única diferença aí é que o ventrículo direito está no lugar do esquerdo e vice-versa. Qual é o problema maior disso? Além de ter, geralmente, estar associado a outras malformações, como estenose pulmonar, displasia da válvula tricúspide, CIV, além dessas outras malformações associadas serem mais comuns, o principal problema é que o ventrículo direito ele vai trabalhar como se fosse o ventrículo esquerdo. Só que, anatomicamente, o ventrículo direito não está preparado para ser o ventrículo sistêmico. Então, ao longo da vida, esse ventrículo vai entrando em disfunção. Isso é uma doença mais complicada de tratar por conta disso. Mas, eu queria dizer o seguinte, se vocês acharem no laudo de eco uma conexão atrioventricular discordante com conexão ventricular arterial discordante, esse diagnóstico é da transposição congenitamente corrigida das grandes artérias. Tá? Bom, outras formas de conexão ventricular arterial. As vias de saída única. O que seria isso? Via de saída única porque só sai um vaso, não tem a aorta e a pulmonar. Ou sai só a aorta, ou sai só a pulmonar. Ou sai um tronco comum, que eu vou falar aqui embaixo em separado. No caso, na atresia aórtica, você não tem passagem de fluxo através da válvula aórtica, né? A válvula aórtica não está patente. E a única via de saída ventricular é a artéria pulmonar. E isso vale para o contrário. A atresia aórtica não é tão comum, mas a atresia pulmonar vocês já devem estar familiarizados, porque não é tão raro assim, pelo contrário. A atresia pulmonar é a principal cardiopatia congênita, cianótica, no recém-nascido, junto com a transposição das grandes artérias. Tá? É que como a atresia pulmonar ela é também considerada como um extremo da tetralogia de Fallot, porque a tetralogia de Fallot, vocês sabem que tem a estenose pulmonar, mas a forma mais grave de tetralogia de Fallot, em que essa estenose pulmonar é crítica, é o limite dela, você não tem passagem de fluxo, é uma atresia pulmonar. Então, convencionou-se hoje já de chamar tetralogia de Fallot com atresia pulmonar. Então, essa atresia pulmonar, geralmente, você não está só isolada, ou é uma tetralogia de Fallot, ou é uma atresia pulmonar com septo íntegro. Considerando isso, até por questões de vocês que fazem prova, a tetralogia de Fallot é a cardiopatia congênita cianótica mais comum. Porém, se você usar o recém-nascido, só aqueles cardiopatias que estão cianose no recém-nascido, a transposição das grandes artérias acaba sendo o mais comum. E quando é uma tetralogia de Fallot, que fica com cianose logo no primeiro dia de vida, é porque ele vem associado com atresia pulmonar. Tá? Então, a atresia pulmonar, a tetralogia de Fallot com atresia pulmonar e transposição das grandes artérias são as principais cardiopatias congênitas no recém-nascido. A atresia aórtica geralmente está associada com hipoplasia, síndrome de hipoplasia do coração esquerdo. Então, geralmente você tem estenose mitral ou até mesmo atresia mitral. E aí é uma cardiopatia bem grave, porque esse paciente aqui, ele é dependente do canal arterial para que o fluxo sistêmico dele se mantenha.
Da mesma forma que na atresia pulmonar, o paciente também depende do canal para manter o fluxo pulmonar. Tá bom? Outra forma de conexão ventrículo-arterial, eu vou pular aqui essa aqui, eu vou passar primeiro para o truncus, que é uma via de saída comum, que é o truncus. O que é isso? O vaso truncal da mesma forma que nós temos lá no defeito septo AV, uma válvula V única, com a mitral, com a tricúspide. Aqui é quando você tem uma válvula única, que é a aorta e pulmonar. Tá? É um tronco único, que já pode sair a pulmonar basicamente da origem, ou a artéria pulmonar pode sair logo após a válvula, mais em cima, saindo do vaso. Enfim, seria um vaso comum, em que origina tanto a aorta quanto a artéria pulmonar. E por ser dessa forma, geralmente tem uma comunicação interventricular abaixo desse tronco. E a outra forma de conexão ventricular-arterial é a dupla via de saída do ventrículo. Tá? A dupla via de saída do ventrículo é quando um vaso, a aorta ou artéria pulmonar, se origina do ventrículo, de um ventrículo, e o outro vaso, mais de 50% dele está ligado a esse mesmo ventrículo. Geralmente isso ocorre, a dupla via de saída do ventrículo, geralmente é com o ventrículo direito. Embora esteja descrito na literatura, a dupla via de saída do ventrículo esquerdo é uma coisa raríssima. Eu, particularmente, nunca vi. Por questões de embriologia, questões anatômicas, é muito mais fácil você ter uma dupla via de saída do ventrículo direito. E essa dupla via de saída do ventrículo direito, na verdade, ela se comporta fisiologicamente de 4 formas. Basicamente de 3, porque essas duas são mais ou menos a mesma. Ou é um tipo tetralogia de Fallot, que simplesmente você tem uma estenose pulmonar junto. Pode ser tipo transposição, quando você tem realmente toda a aorta saindo do ventrículo direito e uma parte da artéria pulmonar do ventrículo esquerdo. Então, aí, fisiologicamente funciona como uma transposição das grandes artérias. Ou quando não tem estenose pulmonar não tem a estenose pulmonar e a aorta sai uma parte do ventrículo esquerdo, outra do ventrículo direito, ele se comporta apenas como uma CIV. Existe uma outra forma que não tem CIV, que é muito raro. A dupla via de saída de VD, então, é uma doença, a gente caracteriza ela como uma doença e que pode ter funcionalmente esses tipos. Pode funcionar como a tetralogia de Fallot, pode funcionar como a transposição, pode funcionar apenas como uma CIV. Isso aqui não é o objetivo inicial do pediatra, saber diferenciar isso no ecocardiograma, mas é para vocês saberem que a gente consegue avaliar isso bem quando a gente faz a avaliação da conexão ventrículo-arterial. Passado a avaliação da conexão ventrículo-arterial, nós vamos falar da posição. Não, isso aqui eu errei. O que você está fazendo aqui? Desculpa. Deixa eu passar isso para cá. Então, agora a gente vai falar o que a gente vai analisar agora. As válvulas. Fazer só uma pausa aqui. É claro que a gente não faz a análise individualmente. Depois de um certo tempo, você já vai fazendo uma avaliação de várias coisas ao mesmo tempo. Você já está vendo se o coração está contraindo bem, você já está avaliando a função, você já está vendo se o tamanho das cavidades está aumentado ou não, você está vendo se a válvula tem um aspecto normal ou não, se tem regurgitação, se não tem. Então, na prática, a gente acaba avalia várias coisas ao mesmo tempo. Isso aqui é só uma forma didática de fazer a divisão do que você tem que analisar no ecocardiograma. Bom,
o que a gente vai avaliar na válvula? Tanto nas 4 válvulas, né? Presença ou não de espessamento. Isso é muito difícil, você definir se a válvula está espessada ou não. Não é uma coisa simples, não. Mas tem que estar bem espessada para você ter certeza. Se for uma coisa bem discreta, fica difícil. Por exemplo, um paciente com febre reumática, com cardite reumática, se for a fase aguda, com uma regustação mitral importante, uma regustação aórtica, fica fácil de ver. Mas numa fase mais tardia, já em recuperação, já com melhora da inflamação, com uma insuficiência mitral já discreta, nem sempre você vai conseguir definir isso. Não é fácil. Você vai ver a presença de regurgitação, né, nas insuficiências valvares mitral, aórtica, tricúspide e pulmonar. Lembrando que praticamente todos os pacientes normais têm algum grau de regurgitação pulmonar. Então, é fisiológico ter um grau leve de regurgitação pulmonar. A regurgitação tricúspide também é muito comum você ter, não tanto quanto a pulmonar, mas é comum você ter uma regurgitação discreta, mínima, leve, fisiológica, tá? Mas na mitral e aórtica, geralmente elas são bem competentes. A aórtica, então, nem se fala. Se você encontrar algum grau de insuficiência aórtica, até pode ser alguma coisa fisiológica, mas ela deve ter alguma coisa errada ali. Ou é uma válvula aórtica bicúspide, ou o paciente não tem alteração da válvula, às vezes ele só está hipervolêmico, de repente ele recebeu muito volume porque ele fez uma sepse, acabou recebendo muito volume, e o ventrículo esquerdo está um pouquinho dilatado, e ele pode dilatar um pouquinho esse anel da aorta, o anel da mitral, e aí você tem algum grau de regurgitação. Mas, geralmente, tem alguma coisa por trás. Dificilmente você vai considerar que isso é fisiológico, tá? Estenose é quando você tem obstrução da válvula, né? As estenoses, a gente divide elas em leve, moderada e grave, ou leve, moderada e importante. E para cada válvula, você tem critérios diferentes para você dizer o que é leve, o que é moderado, o que é grave. Enfim, não é o tema aqui da nossa aula. Isso é uma coisa já mais específica que a gente pode ver mais para frente. Atresia é o grau máximo de estenose, a gente já comentou, quando você não tem passagem nenhuma de sangue ou você não tem a válvula. Às vezes você tem a válvula que não abre, uma atresia pulmonar, por exemplo, é possível que você tenha em alguns casos você tem a válvula pequenininha, toda fechada, que não abre, você consegue até perfurar ela por cateterismo, já vi isso, inclusive. Mas você pode não ter a válvula, ter só um tecido muscular. E aí, quando só tem um tecido muscular, não tem muito o que você fazer aí. E você vai avaliar a presença de vegetação. Nos casos de endocardite, os locais mais comuns de ter uma vegetação seriam nas válvulas mesmo. Embora seja descrito que você, em toda a área de aumento de velocidade, por exemplo, numa comunicação interventricular, numa insuficiência mitral, você possa ter vegetação, o mais comum é realmente na válvula. Dificilmente você vê numa CIV, no septo ali, essa vegetação. É possível, mas não é o que a gente costuma ver. As cavidades. Nos casos, as 4 cavidades, átrios direito e esquerdo, ventrículos direito e esquerdo, a gente vai avaliar se ele tem um tamanho normal, se ele está aumentado. Aumentado pode ser por aumento de volume, né, umas sobrecargas de volume, por exemplo, na comunicação interatrial, que você tem sobrecarga de volume de átrio e ventrículos direitos. Na comunicação interventricular e no PCA, que você tem sobrecarga de átrio e ventrículos esquerdos. E na CIV, em casos de CIVs grandes, você também vai ter a sobrecarga de volume de cavidades direitas por conta da hipertensão pulmonar. Mas ela pode ser também hipertrofiada, não necessariamente aumentada de volume, mas pode ser hipertrofiada, por exemplo, por uma estenose pulmonar, por uma estenose aórtica.
Do outro lado, ela pode ser pequena, uma cavidade pequena. Às vezes você tem defeitos, por exemplo, um defeito do septo atrioventricular, em que a gente chama que é desbalanceado. Um lado, ele é maior do que o outro. Então, é como não chega a ser um ventrículo hipoplásico, ele só é menor em relação ao outro. Ele cresceu menos por questões fisiológicas. O que é diferente de uma cavidade hipoplásica. Cavidade hipoplásica é quando ela não tem uma ou mais porções da cavidade. Por exemplo, o ventrículo, a gente divide os ventrículos em vias de entrada, que é a região onde entra o sangue pelas válvulas tricúspide e mitral. Tem o corpo do ventrículo e tem a via de saída, que é a saída para a válvula pulmonar e para a válvula aórtica. O ventrículo direito, por exemplo, a via de saída é composta não só pela válvula pulmonar, mas pelo infundíbulo pulmonar, que já é uma porção mais fina, né? Num caso de atresia pulmonar, por exemplo, você não tem essa porção de saída, esse infundíbulo. Então, o ventrículo tende a ser hipoplásico. Da mesma forma, na atresia tricúspide, você não tem a porção de via de entrada. Então, não tem as 3 porções, o ventrículo tende a ser hipoplásico. Você vai avaliar a função ventricular, tanto qualitativa quanto quantitativa. Qualitativa, é claro que você vai precisar ver muito exame normal, muita função ventricular normal, para quando ele estiver ruim, você já bateu o olho e fala, esse paciente está com a função ventricular qualitativamente está ruim. Como é que você vai confirmar isso? Calculando a fração de ejeção, que também é uma medida que não é difícil de fazer. O que é difícil é você conseguir uma bela imagem para fazer no início, porque você precisa praticar bastante para conseguir adquirir essa imagem de boa qualidade. E também você vai avaliar os septos, se está hipertrofiado, se tem algum defeito, se tem uma comunicação interatrial ou uma comunicação interventricular. Depois das cavidades, você vai analisar a aorta. A aorta normal, ela se origina do ventrículo esquerdo e a aorta descendente desce à esquerda da coluna vertebral. Você pode ter, em alguns casos, por exemplo, em 25% dos casos de tetralogia de Fallot, a aorta desce à direita da coluna vertebral. Isso é uma variação anatômica. A aorta pode estar dilatada, aneurismas, pacientes com síndrome de Marfan, enfim. Ela pode ser uma aorta pequena, em pacientes com síndrome de Williams, por exemplo, que tem deficiência da elastina, eles podem ter uma aorta difusamente menor. E nas síndromes de hipoplasia, coração esquerdo, você costuma ter uma aorta hipoplásica. Aí você tem associação. Estenose ou atresia mitral, estenose ou atresia aórtica, hipoplasia da aorta ascendente, hipoplasia do arco aórtico, coartação da aorta. Como a aorta já é um vaso que sai do coração, então a análise já é mais difícil do que as estruturas intracardíacas. Mas geralmente a gente consegue avaliar bem a aorta. Já a artéria pulmonar, a gente vai avaliar as mesmas coisas da aorta. Só que a artéria pulmonar é mais difícil ver alguma coisa periférica. A gente costuma ver bem logo a origem, o tronco, a válvula, o tronco da artéria pulmonar e o início mesmo, a origem das artérias pulmonares direita e esquerda. Da mesma forma que a aorta, né? Se elas não estão normais, elas podem estar dilatadas, por exemplo, no caso de hipertensão pulmonar, elas podem ser pequenas, hipoplásicas, no caso, por exemplo, ou na síndrome de Williams também, que você tem deficiência da elastina, você pode fazer hipoplasia tanto da aorta quanto da pulmonar, difusamente ou localizada, geralmente supravalvar, né? Mas pode ser hipoplásica também, por exemplo, artéria pulmonar hipoplásica nos pacientes com tetralogia de Fallot e atresia pulmonar. Quando você tem tetralogia de Fallot e atresia pulmonar, geralmente as artérias pulmonares direita e esquerda são bem hipoplásicas, bem pequenas.
E existem os casos mais extremos ainda de atresia pulmonar, em que você nem tem as artérias pulmonares, direita e esquerda. E toda a irrigação do pulmão é feita por vasos colaterais que saem da aorta para o pulmão. Essa é uma situação muito grave, porque os pacientes evoluem rapidamente com hipertensão pulmonar e nos primeiros meses ou anos de vida tendem a ir a óbito. É um tratamento muito difícil, existem alguns cirurgiões que tentam, através desses vasos colaterais, criar uma nova artéria pulmonar, mas geralmente isso dá errado. É uma situação bem crítica. Bom, já estamos quase terminando a análise. O canal arterial ou ducto arterioso faz parte da avaliação funcional na UTI neonatal, porque é muito comum os prematuros manter esse canal aberto, e geralmente com bastante repercussão hemodinâmica. Então, e não principalmente no recém-nascido, não é difícil o diagnóstico do canal arterial. O canal arterial de importante repercussão hemodinâmica, ele gera aumento do fluxo pulmonar, aumento do retorno venoso pulmonar, então você gera aumento de cavidades esquerdas, ato esquerdo, ventrículos esquerdos dilatados. E a presença do canal, o fluxo do canal dentro da artéria pulmonar, também é bem fácil. Bem fácil, é ótimo. Normalmente não é difícil você fazer o diagnóstico. Geralmente, em recém-nascido, você consegue fazer esse diagnóstico bem, e dá para vocês aprenderem isso facilmente. E a Natália, se eu não me engano, esses dias, viu bem um canal arterial lá no nosso ambulatório de ecocardiograma. Artérias coronárias, a gente consegue ver bem também a origem delas. Mais periférico é difícil da gente ver, né? Na síndrome de Kawasaki, você pode observar dilatação ou aneurisma na origem das coronárias. A presença de trombo é possível, mas não é fácil da gente conseguir ver. E uma situação, uma cardiopatia congênita, que a gente chama de origem anômala de artéria coronária esquerda, quando a artéria coronária esquerda não se origina da aorta, da válvula, mas sim da artéria pulmonar. É uma condição grave, geralmente com 2, 3 meses de idade o paciente evolui com quadro semelhante a uma miocardiopatia dilatada, com insuficiência mitral grave, por isquemia miocárdica, isquemia do músculo papilar. Então, é uma situação bem grave. E aí o tratamento seria realmente você desconectar essa coronária da artéria pulmonar e reconectá-la à aorta. Faz diagnóstico diferencial com miocardiopatia dilatada. Terminando, a gente avalia o pericárdio, a presença existe em alguns casos, um pouquinho de líquido fisiológico. É difícil você codificar exatamente o que é fisiológico, mas quando é bem pouquinho, a gente considera líquido fisiológico. O pericárdio pode estar espessado, uma pericardite crônica, mas é muito difícil esse diagnóstico, tá? Quase todos os aparelhos, quase todos os pacientes, existe algum grau de hiperrefringência, de espessamento do pericárdio, então não é um diagnóstico fácil de você fazer. E a situação mais comum é quando tem um derrame, pelo menos laminar ou moderado, que realmente faz parte da nossa avaliação funcional e não é difícil de ser visto isso. Vocês também conseguem ver com certa facilidade, com pouco treinamento, vocês conseguem definir isso aí. Tá? Por fim, é claro que não é uma coisa que a gente faz isoladamente no final, a gente faz ao longo de todo o exame, o uso do Doppler, tanto o Doppler pulsado, o Doppler colorido, o Doppler contínuo, como o Doppler colorido, o mapeamento de fluxo a cores, que ajuda bastante no diagnóstico dos shunts, né, do PCA, do CIA, do CIV, das regurgitações valvares, que é o mapeamento de fluxo a cores.
Então, a gente divide o Doppler, o mapeamento, tem um mapeamento de fluxo a cores, mas o Doppler a gente divide em dois, tem o Doppler pulsado, que você vai ver o gradiente localizado em um ponto. Por exemplo, se você acha que tem uma estenose na válvula pulmonar, você vai colocar o Doppler sobre a válvula pulmonar e vai ver como é que está o grau de obstrução naquele ponto. Quando você quer ver uma região mais longa, por exemplo, você tem uma coartação da aorta, mas você não sabe exatamente onde é o ponto de obstrução. Aí você pode colocar o Doppler contínuo, que ele não pega um ponto apenas, mas todo um segmento que você cortou ali na hora do exame. Eu não vou conseguir mostrar as imagens aqui para vocês, eu realmente não sei. Eu não sei como colocar aqui as imagens que eu separei. Não vejo problema, tá? Eu acho que a gente vai fazer outras aulas aqui, a gente pode dar uma aula focada só nas imagens, a gente pode inclusive programar uma outra aula dessa só focando nas imagens, já que vocês têm a teoria de toda a análise sequencial que já bem determinada. Não foi essa nem é uma aula muito curta, uma aula até extensa, e enfim, eu vou deixar um pouco agora, eu vou deixar a Mariana aqui falar, a Isadora, se quiser falar, e se vocês quiserem fazer algumas perguntas aí, é só pedir aqui para falar, que se eu não conseguir, a Mariana autoriza vocês de falar, de fazer pergunta, e estou aqui, estou aqui para ver se eu ajudo mais vocês aí. Espero que vocês tenham gostado da aula. Deixa eu trocar aqui. Pronto. Foi ótimo. Eu acho legal depois a gente fazer uma com imagem, fica uma coisa mais visual, assim. Acho que vai ser interessante. Tá. Mas em termos de teoria, você achou que ficou legal? Não, achei. Ficou muita dúvida? O que vocês querem perguntar alguma coisa? Não, eu não tive dúvida, não. Eu achei que talvez para a gente que já foi no eco algumas vezes, fica até mais fácil a gente ter essa aula. Mas talvez para quem nunca viu um eco, fica um pouco mais difícil, assim, imaginar, digamos assim, né? A ideia não é nem... Sim, mas na verdade a ideia não era nem que vocês conseguissem visualizar isso no eco. A ideia é saber o que é normal e o que pode ter, quais são as patologias, quais são as doenças que a gente pode apresentar mais comuns em cada tipo de segmento analisado, né? Então, em termos assim de gerais, eu acho que a gente passou pela cardiologia pediátrica no geral, basicamente as congênitas, mas enfim, não sei. Eu queria ouvir de vocês mesmo aí algumas perguntas, se vocês quiserem fazer. Você está achando que quem não tem ainda familiaridade com eco pode ter mais dificuldade? Se quiserem me perguntar, enfim, a gente... Estou aqui para responder. Ou se quiserem também falar de alguma outra coisa, quiserem já propor alguma coisa para a próxima aula, porque essa é outra coisa que eu estava conversando com as meninas, né, com a Mariana, a Isadora. Uma coisa é eu falar sobre algo que eu acho que vocês querem saber. Outra coisa é eu falar sobre o que vocês realmente querem saber. Então, embora eu acho que se vocês tenham interesse em uma coisa, eu posso estar errado. É mais fácil vocês me dizerem o que é importante, o que é mais importante para vocês, do que eu tentar adivinhar. É claro que qualquer informação aqui sobre cardiologia é informação, mas até mesmo na forma como colocar isso, como empacotar, né?
Enfim, e hoje, como eu queria fazer uma coisa também meio alternada, assim, eu pensei que num próximo encontro a gente pudesse falar de eletrocardiograma. E aí a gente vai alternando assuntos, mas também topo seguir sugestões de vocês. Alguém quer falar? Temos 13 pessoas aqui atualmente em... Eu acho que também a gente pode deixar o canal aberto para que até a gente já teve uma reunião antes, né, para discutir, mas sugestão e crítica e tal, que vocês tenham dúvida, ou até, como eu estou no IFF, a Mariana está no Fundão, e eu acho que a maioria aqui é residente de um ou de outro, se tiver algum caso interessante no hospital, para a gente fazer uma discussão de caso, eu acho que de repente também é legal. Eu não estou no IFF esse mês, mas já soube que tem um caso de tronco arterioso, foi diagnosticado tardiamente e tal. Também acho que dá para a gente ir levantando essas questões. Até o mixoma, acho que pode ser uma sugestão legal também. O mixoma, vocês até prepararam a apresentação. Se vocês quiserem apresentar, eu acho ótimo. Acho ótimo. A gente discutir. Não tenha dúvida disso. A gente pode dividir, sempre ter um tempo aqui para falar de um assunto ou de uma aula. Em seguida, a gente fazer a apresentação do caso também. Não tem problema, não. A gente pode dividir do jeito que vocês acharem melhor aí. E as meninas falaram aqui, estão com vergonha de falar no vídeo, mas perguntaram se tem como a gente ir entrando aos poucos em cardiopatia congênita, de repente fazer uma aula de cianótica, uma aula de acianótica, e aí a gente fala de questão de shunt, esquerda direita, essas coisas. Sim. E aí, acho que a gente pode ir vendo as sugestões, eu acho que a ideia do eletro também é muito importante, foi uma das coisas que todo mundo mais falou, assim, o básico, né? Acho que a eletro vai ser, assim, todo mundo vai querer, né? Porque e lembrando, uma dificuldade. E lembrando que no eletro, a gente vai, em algum momento, a gente vai solicitar a participação do ajuda aí da Isadora, para o Atier vir falar para a gente aqui um pouco da experiência dele. Ele está animadíssimo, já até montou a aula. Hein? Ele está animadíssimo, já até montou a aula. Ah, já montou? Ih, cara. Pô, é melhor ainda, então. Legal. Porque assim, eu não tenho nada estruturado ainda hoje, porque eu não sei eu não sei se a gente fazer uma sequência de aulas de eletro, depois de uma sequência de aulas de... Eu não sei até que ponto é melhor a gente ir dividindo, porque assim, como se tem aí colegas aí pedindo para falar de cianóticas, a gente pode fazer. Mas o que é qual é a prioridade, qual é a sequência? Porque, né, por mim, tudo bem. Eu falo, para mim é mais fácil. Vocês falam isso, fizer uma pesquisa aqui para falar disso. Para mim, tudo bem. O difícil é eu saber exatamente isso. O que a maioria quer, qual é o... Né? Cardiopatia, vou falar de cardiopatia cianótica. Eu acho que como a gente tem um espaço aqui de tempo até indeterminado, eu acho que a gente pode fazer as coisas devagar. Quando você vai dar uma aula na faculdade, precisa em 1 hora, 2 horas, falar de tudo. Esse é o momento de falar de cardiopatias congênitas cianóticas. Aqui a gente não precisa fazer isso, a gente pode marcar um dia e mostrar casos de tetralogia de Fallot e discutir tetralogia de Fallot e esgotar o assunto, para você sair daqui entendendo o que a tetralogia de Fallot. Né? Eu acho que a gente tem espaço para isso. Acho que tem alguém querendo falar aqui. Não. A Natália falou que está sem microfone. Mas você pode digitar aqui no... Você quer falar, ou Natália, ou você pode escrever aqui no chat. Acho que também vale falar que a gente estava pensando, eu e Mariana, a gente tinha pensado em fazer uma aula de anatomia básica, assim,
E circulação fetal, né? Acho que ia ser legal. Circulação fetal. Circulação fetal, legal. E a parte do eco, assim, da prática. Né? Imagens, sim, não. Tem muita coisa que a gente pode fazer aqui. Muita coisa. E eu acho que vocês podem me ajudar também. Montar. Acho que a gente pode. Bom, a gente vai conseguir isso aí. Acho que a gente está começando. Acho que. No meu entender, acho que foi legal aqui, eu não sei o que vocês realmente acham. A Natália está escrevendo aqui que encaixou bastante com os ecos de hoje. Tivemos um paciente com destrocardia, persistência da veia cava superior esquerda e drenagem pela veia ásica. Você foi hoje o que com a Natália, vocês fizeram esse eco? É isso? Acho que provavelmente foi isso, né? Porque eu não estava lá. Legal. Mais alguma coisa? Vocês querem falar? Querem ver alguma coisa? Não. Acho que tá tudo certo, né? Aí a gente conversa aí ao longo dessa semana e combina o próximo tema. A gente vai escutando das outras pessoas as demandas e marca. Tá. Lembrando que eu vou deixar essa aula aqui, ela fica gravada. Eu acho que está gravada. E acho que ela fica gravada. Mas ela fica gravada aqui dentro da plataforma. Mas eu vou mandar um e-mail para todo mundo que está cadastrado. Assim que eu conseguir, talvez amanhã, eu vou mandar um e-mail com o link do replay da aula para quem quiser assistir depois. Só um tempinho, umas 48 horas aí, para eu conseguir fazer isso aí. Tá bom? Tá bom. Então, gente, obrigado. Boa noite, Mariana. Obrigado. Obrigada. Obrigado, Natália. Obrigado a todos. Deixa eu ver quem está aqui, ó. Isadora, Caroline, Mariana, Natália, Isabela, Paula, Ana Maria, e Mariana, Letícia, Bruna, Caroline e Eduardo. Gente, muito obrigado. Espero que tenha sido proveitoso e espero que a gente consiga ser melhor ainda nas próximas vezes. Então, não foi perfeito, a gente está começando, mas eu acho que, somando tudo, acho que valeu, né? Acho que foi positivo aqui. Isabela, obrigado a você. Natália, obrigado a você. Obrigado a todos aí, tá bom? Vou desligar aqui. E Isadora amanhã tá lá, né? E semana que vem, Mariana, a gente se encontra, enfim. Caroline, foi ótimo, que bom. Obrigado, Caroline. Valeu. Obrigadão. Tchau. E aí, antes de eu desligar, depois, hoje vocês ficaram aí com vergonha de falar, mas eu quero saber de onde vocês são. Mesmo são lá do IPPMG, deve ter gente aí do IFF, né? Bastante gente. Hoje tudo bem. Ou vocês mesmos podem me dizer aqui, já que eles não querem escrever, ó. Caroline que respondeu que foi ótimo. Caroline é da onde? É do IPP? Acho que é do IFF. Tem duas no IFF. Tem no IPP também, eu não sei qual é. Tá bom, tudo bem. Tá legal, aos poucos a gente vai vendo. Então tá, vou desligar. Obrigado, gente. Boa noite, tá? Tchau, boa noite. Obrigado.